amados, a paz do Senhor Jesus, estamos de volta com nossos estudos apologéticos. Nessa feita nós iremos dar continuidade à última aula desse módulo, que é o primeiro módulo que nós iremos estar falando, como identificar uma seita. Demos já a introdução à pluralidade religiosa, por que estudar falsas doutrinas, demos algumas definições da palavra seita e heresias, né? Agora nós vamos estar falando sobre algumas caracterizações das seitas e algumas características dessas seitas. E vamos dar uma rápida recapitulada aqui para nós encerrarmos esse módulo e começarmos no segundo, que nós iremos estar estudando algumas seitas, falando de algumas religiões. Caracterização das seitas. O método mais eficiente para se identificar uma seita é conhecer os 4 caminhos seguidos por ela, ou seja, os caminhos: a edição, subtração, multiplicação e divisão. Esses são os caminhos que a gente chama das seitas, né? A adição, subtração, multiplicação e a divisão. As seitas conhecem as operações matemáticas, contudo, nunca atingem um resultado satisfatório. Então, nós vamos ver a primeira caracterização das seitas, que é a adição. O grupo adiciona algo à Bíblia. Nós sabemos que a adição, ela soma, né? Então, uma das características da seita é que ela adiciona algo a mais na Bíblia. Vamos dar alguns exemplos aqui de algumas seitas que ela acrescenta essa tática de audição, que ela acrescenta algo a mais à Bíblia. Sua fonte de autoridade não leva uma consideração somente a Bíblia. Como exemplo, nós citaremos alguns grupos, como já falei aqui. Então, primeiro, vou dar dois exemplos aqui, ou alguns exemplos aqui da audição, a adição, né? Que elas acrescentam algo a mais da Bíblia. Vamos falar um pouquinho, por exemplo, do Adventismo do sétimo dia. Seus adeptos têm os escritos de Ellen White, como se fosse tal inspirado quanto o livro sagrado, que é a Bíblia. Declaram eles: cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos o produto dessa inspiração. Negamos que a qualidade ou o grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Sagradas Escrituras. Diversas profecias escritas por Ellen White não se cumpriram, né? Então, nós vemos aí que os adeptos dessa religião, do Adventismo do sétimo dia, eles não têm só como regra de fé a Bíblia Sagrada. Nós vamos ver que eles adicionam algo a mais, que seria os escritos da sua profetisa, que é Ellen White, né? Então, nós vemos que eles têm os escritos dela como se fosse igual ou inspirado igual à Bíblia, né? Seus adeptos. Só que nós vemos que diversas profecias feitas por Ellen White não se cumpriu. Devemos ter cuidado. Claro que isso nós iremos estar abordando mais à frente. Nós só estamos falando que eles acrescentam. A segunda que nós podemos falar aqui são as testemunhas de Jeová, que se dizem testemunha de Jeová, né? O candidato ao batismo da testemunha de Jeová deve saber responder aproximadamente 125 perguntas. A maioria das perguntas negando a doutrina bíblica evangélica. Como nós sabemos, os testemunhos de Jeová não creem na Trindade, né? Muitos não creem no inferno e creem que o paraíso é aqui na terra. E a sua Bíblia, é claro que existe a Bíblia das testemunhas de Jeová, que foram acrescentadas palavras a mais, né? Outras omitidas. Nós vemos que uma das Bíblias raras das testemunhas de Jeová é uma verdinha, uma das primeiras que existiu.
e que, claro, mais avante nós iremos estar falando sobre essa determinada religião. Mas nós vemos que essa determinada religião, ela está colocando algo na Bíblia que não existe, né? Algo da Bíblia e negando, né, claro, a divindade de Cristo como Filho de Deus, e fora o seu fundador, que nós iremos estar estudando mais avante. Quem era o camarada? Os mormons. Estes dizem crer na Bíblia, desde que sua tradição seja correta. Ensinam, cremos ser a Bíblia a palavra de Deus, eles dizem, o quanto seja correta a sua tradução. Cremos também ser o livro de Mamon, a palavra de Deus. Isso tem lá no seu artigo 8 das regras de fé dos mormons. Eles acham que o livro de Mormons é mais perfeito do que a Bíblia. Os mormons usam a Bíblia apenas como livro de referência, né? Então eles usam a Bíblia como referência. Então nós vemos que eles têm o livro dos mormons mais superior do que a Bíblia Sagrada. Eles usam a Bíblia só como referência. Uma que não é bastante conhecida, mas é chamado de Meninos de Deus, né? A família. Esse grupo religioso, eles dizem que é melhor ler os ensinamentos de David Berg, que é o seu fundador, do que ler a Bíblia Sagrada. Então veja o perigo que é esse grupo religioso chamado Menino de Deus, né? A família. Então eles dizem que os ensinamentos do seu fundador, que é David Berg, que é mais superior, é melhor ler o livro que ele escreveu, né, do que ler a Bíblia Sagrada. A Igreja da Unificação, né, é um grupo fundado pelo reverendo Moore. Julga ser o seu livro o princípio divino, de inspiração mais elevada do que a Bíblia. Veja aí, este movimento rejeita, além da Bíblia, o Messias e segue outro Senhor. Isso nós vamos estar vendo mais na frente, né? Só estou falando aqui o que é que eles creem, o que é que eles acrescentam na Bíblia ou estão tirando da Bíblia, né? Os kardecistas não têm a Bíblia como base, mas a doutrina dos espíritos, codificado por Allan Kardec. Isso nós iremos estar estudando quando vamos falar sobre o Espiritismo, né? E o Espiritismo, ele não foi criado por Allan Kardec. Allan Kardec, ele foi o codificador, ele codificou a doutrina espírita. Usam outro evangelho conhecido como Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, vemos que esse grupo religioso, que se diz religioso, né, que é o grupo espírita, eles não têm a Bíblia como base, né? Não, eles têm a codificação de Allan Kardec e usam outro livro que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A Igreja de Cristo Internacional, né? Esse grupo religioso, este grupo interpreta a Bíblia segundo a visão de Kip, o seu fundador. Um sistema intensivo de discipulado impede outras interpretações. Qualquer resistência ao discípulo em relação à instrução desencadeará uma relação social. Então vemos que essas que a gente citou aqui, sempre tem algo a mais a adicionar à Bíblia Sagrada. Ou é um livro que o seu fundador tem, ou é uma profecia, ou é algo que eles não crê, eles botam outra coisa. Então sempre eles adicionam algo. Agora, a subtração. O grupo tira algo da pessoa de Jesus. É uma das características das seitas. Quando ela não acrescenta, ela tira. Nós vamos ver que a maçonaria vê Jesus simplesmente como mais um fundador de religião.
ao lado da personalidade mitológicas, ocultistas ou religiosas, tais como Orfeu, Hermes, Trismegistus e Crisma, o deus do hinduísmo, Maomé, o profeta do islamismo, e daí por diante. Então, a maçonaria, os maçons, ele vê Jesus como mais um fundador de religião. A religião da boa vontade, que é abreviada como LBV, né? Religião da boa vontade, sobretrai a natureza humana de Jesus, dizendo que Jesus possuía apenas um corpo aparente ou fluídico, além de negar sua divindade, dizendo que ele jamais afirmou que fosse Deus. Então eles dizem que jamais Jesus afirmou ser Deus. Isso nós vamos ver mais na avante, né? Não queremos refutar logo aqui, mas você já vê o perigo e já vê de cara aqui o ensinamento, né, que está fora do padrão da Bíblia. Então, eles tiram isso aí. Então, diz que Jesus não tinha um corpo normal, é um corpo fluídico, é um corpo que aparentemente parecia ser. Segundo afirma a LBV, Jesus não poderia nem deveria, conforme as imutáveis leis da natureza, revestir-se o corpo material do homem, do nosso planeta. Corpo de lama, incorruptível, como sua natureza espiritual, mas um corpo fluídico. Veja, Jesus, o Cristo de Deus, não é Deus, nem jamais afirmou que fosse Deus, segundo essa seita ou essa religião, ela ensina. Então veja que ela diz aí que Cristo jamais afirmou ser Deus, não era Deus e nem afirmou ser Deus, de maneira nenhuma. Algo que acrescenta ou tira, vamos dizer que tira. As testemunhas de Jeová, voltando aqui. Seus adeptos dizem que Jesus é o arcanjo Miguel e sua pré-existência segundo a primeira criação de Jeová. Então veja aí que eles estão tirando algo de Jesus. O adventismo do sétimo dia, os adventistas ensinam que Jesus tinha uma natureza pecaminosa e caída. Veja aí. Estão tirando sempre algo da pessoa de Jesus, né? O kardecista ensina que Jesus foi apenas um médium de Deus. Dizem mais precisamente, segundo a definição dada por um espírito, ele era um médium de Deus. Então veja aí que eles não creem Jesus como um Deus. Creem que Jesus era mais um médium, né? Então nós vemos que o que elas estão tirando da de Deus. Vamos ver a multiplicação, né? Nós vemos que quando ela não aceita, ela coloca. Quando ela não coloca, ela tira. E quando ela não tira, ela multiplica. Vamos ver, o grupo prega outro salvador, ou outra forma de se salvar. Afirmam os defensores deste pensamento que creem em Jesus Cristo é importante, mas não é tudo. A salvação é pelas obras. Às vezes, repudiam publicamente o sangue de Jesus. Vamos ver, por exemplo, a religião chamada Sheshonoi. Nega a eficácia da obra redentora de Jesus e o valor de seu sangue para a remissão dos pecados. Chega até mesmo a dizer que, se o pecador insistir realmente, nem os Budas todos do universo conseguiriam extingui-lo, nem mesmo a cruz de Cristo conseguiu extingui-lo ou perdoar pecado. Então veja aí o que essa seita aí, ou esse segmento religioso, Sheshonoi, ela ensina. Então, eles negam a eficácia da obra de Jesus, né? Os mormons afirmam crer no sacrifício expiatório de Jesus, mas nem o cumprimento das leis estimuladas pela igreja não haveria salvação. Outro requisito foi exposto pelo profeta Brigham, né, que diz: nenhum homem ou mulher nessa dispensação
entrará no reino celestial de Deus, nem o consentimento de Joseph Smith. O homem tem de fazer o que pode pela própria salvação. Por isso, a admiração dos mormons por Smith. Então veja aí que eles dizem que o homem, por mais que Jesus tenha morrido, ninguém, nenhum homem, nenhuma mulher, né, nesta dispensação entrará no reino celestial de Deus sem o consentimento de Joseph Smith. E mais, o homem tem que fazer o que pode fazer pela sua própria salvação. Então ele está pregando aqui que a salvação é pelas obras. Já dando uma rápida refutação aqui, nós podemos ver que ele está indo contra Efésios capítulo 2 e versículo 8. Né? Pela graça sois salvo, isso não vem de vós, é dom de Deus. É interessante, já que eu citei, nós lemos Efésios. Né? Veja aí Efésios, que diz capítulo 2, versículo 8 e 9. Eu não sei, é algo que essas seitas, elas não leem a Bíblia. Né? Elas não interpretam, não fazem uma exegese correta. Eles fazem uma engegese, colocam o seu pensamento dentro. Mas uma exegese não faz. A primeira regra da hermenêutica, né, que todo pregador, todo líder deveria ter em mente, é que a Bíblia, por si só, ela se explica. Não precisa eu interpretar a Bíblia, ela mesma, por si só, se explica. É o que nós podemos ver aqui em Efésios. Você vê que aqui ele diz que o homem tem que fazer o possível, é as obras que salvam o ser humano. E quando nós pegamos a Bíblia, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, a palavra de Deus vai dizer assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Aí entra o versículo 9, Paulo dizendo assim: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a Bíblia por si só já está se explicando e refutando o que Joseph Smith está ensinando. O adventista, por meio de seu profeta ou da sua profetisa Ellen Gold White, ensinam que a guarda do sábado aplica a salvação e que o benefício da morte de Cristo nos serão aplicados desde que estamos vivendo em harmonia com a lei, que no caso é a guarda do sábado. Então nós vemos que para o adventismo, para quem não guarda o sábado, não está salvo. Porque só a morte de Jesus Cristo não pode salvar completamente o ser humano. Então ele precisa guardar o sábado para ele poder ser salvo. E nós vamos estudar isso mais avante. Testemunho de Jeová mais uma vez, no caso da multiplicação. Ensinam que a redenção de Cristo oferece apenas a oportunidade para alguém alcançar sua própria salvação por meio das obras. Jesus simplesmente abriu o caminho, o restante é com o homem. Então veja aí. Uma de suas obras diz: trabalhamos arduamente com o fim de obter nossa própria salvação. Então veja aí que os testemunhos de Jeová diz que precisamos, para ser salvo, precisamos de Cristo, ele abriu o caminho. Mas o homem ele precisa das obras para se salvar. A divisão. Tais seitas dividem a fidelidade entre Deus com a organização a que pertence. Nós vemos aí. Então, eles fazem essa divisão. Então, falsas profecias existem. Jesus, tem algumas delas que diz que Jesus não morreu realmente. Né? Aí nós vemos que a ressurreição, corporalmente, eles não creem. E por aí vai. Nós vemos que várias coisas que essas seitas elas ensinam, que nós vemos que de cara a Bíblia Sagrada, ela nos mostra e nos revela que, se você ler a Bíblia, você vai ver que estão errada, que estão fazendo uma interpretação equivocada, fazendo uma engegese, né? Não uma exegese. Eles estão colocando o seu pensamento,
querendo que a Bíblia ela entre em comunhão com o que eles pensam, não o que a Bíblia ela realmente está dizendo. Amém? Então nós vamos encerrar aqui esse módulo, né, que foi como identificar uma seita, né? Espero que você tenha gostado. Nós iremos dar continuidade. O próximo módulo nós iremos estar falando especificadamente, entrando em algumas das religiões. Nós iremos estar estudando suas doutrinas, seus ensinamentos, seu fundador. E a próxima nós vamos estar falando sobre o catolicismo, né? Nós iremos estar falando sobre o fundador, algumas doutrinas do catolicismo, né, que são ensinos. Vamos ver algumas heresias que ensina, algumas coisas que estão contrárias à Bíblia, e vamos dar uma rápida olhada e vamos dar nosso pensamento apologético sobre tal religião que é o catolicismo romano. Amém? Que Deus ele abençoe, que Deus ele nos ajude, e eu aguardo você no próximo módulo. Amém? Deus abençoe a todos.